Olá, aluno, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, né, à nossa primeira aula da disciplina de probabilidade e estatística. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, estarei acompanhando vocês aí no decorrer dessa nossa disciplina. Vou contar um pouquinho de mim para vocês, para depois a gente bater mais um papo sobre a nossa disciplina. Eu sou doutoranda e mestra em educação matemática, também tenho uma especialização em educação científica e tecnológica e sou graduada em licenciatura em matemática. E é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje, e dando início, então, nessa disciplina no nosso semestre. Primeiramente, eu gostaria de dizer que vocês têm o nosso canal de comunicação no nosso chat. Tanto eu quanto a nossa tutora estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário, tá? Então, eu espero que eu consiga atingir os objetivos. Se vocês sentirem que a aula está muito rápida, professora, vai mais devagar, está muito rápido, desacelera, não entendi, fiquei com dúvida em alguma coisa. Então, eu estou aqui à disposição para que vocês possam aí entender e compreender o conteúdo da nossa disciplina da melhor forma possível, tá bom? É, então, de início, eu até gostaria de iniciar, né, claro, apresentando aí, então, até a capa da nossa aula, do nosso material. E o que que eu queria dizer para vocês com relação a isso? Claro, desejar umas boas-vindas, né, que o nosso semestre aí seja um semestre abençoado, que vocês possam e consigam atingir os objetivos propostos aí no nosso decorrer de todo o curso. Então, eu espero, assim, que vocês sintam-se acolhidos por nós, professores, por nós, tutores. Nós estamos aqui para tentar sanar as dúvidas, ajudá-los, levar o conteúdo da melhor forma possível, respeitando aí as nossas realidades e o momento que a gente está vivendo, tá ok? Bom, então logo no início eu queria mostrar para vocês como que vai ser a estrutura, até para vocês já começarem a se localizar com relação aos conteúdos que a gente vai ver na disciplina, tá? Primeiro ponto, vocês podem se basear na nossa disciplina em cima do livro de probabilidade estatística. Toda a minha aula vai ser baseada, estruturada em cima do livro, do material de vocês. Então, isso acaba ajudando bastante também, até para que vocês possam se localizar, vocês vão começar a observar que cada sessão do material, geralmente, a gente vem subdividindo nas aulas, de uma forma bem dinâmica, onde a gente acaba trabalhando aí conteúdo, exemplos, eu sempre vou trazer bastante exemplos para a gente colocar na prática, mas, de uma forma geral, o nosso conteúdo que vocês vão ver na nossa aula estarão, então, disponíveis no livro, até para que vocês possam ter esse suporte aí, com relação a exercícios, a conteúdos também que vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu trouxe para a gente já dar uma olhada mais geral na ementa da nossa disciplina. Então, a gente tem lá na nossa unidade 1 do material, nós temos essas 4 sessões, quais em cada aula nós vamos acabar trabalhando aí um pouquinho desses conteúdos. Então, deixa eu pegar minha ponteira aqui. Nessa primeira aula, nessa primeira unidade, nós vamos trabalhar da estatística, como que ela influencia a nossa vida, né, a sua vida. Então, a gente vai trabalhar um pouco da introdução à estatística, desde a parte do que é população, amostra, esses conteúdos a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai entrar também na parte dos processos de amostragem, medidas de tendência e medidas de dispersão, assimetria, curtose, isso tudo contando lá na nossa unidade de ensino 1, que vão ser divididas em algumas aulas aqui, tá? Depois a gente vem na unidade 2 com os métodos tabulares e métodos gráficos, tá? Então a gente vai estudar as medidas separatrizes, né, com o box plot, que a gente vai conhecer desde a parte dos quartis, os decisos, quintis, então a gente vai conhecer esses termos. Depois a gente vem para as tabelas de frequência e diagrama de dispersão, coeficiente de correlação linear e o uso e aplicabilidade do coeficiente de correlação. Fechando a unidade de ensino de número 2, então, o coeficiente de determinação e regressão linear simples, onde a gente acaba absorvendo um pouco dos métodos dos mínimos quadrados, tá? Na unidade 3, nós vamos falar de distribuições de probabilidade discretas e contínuas. Então, desde o que é um espaço amostral, eventos disjuntos, né? Definição da distribuição discreta de probabilidade, também a parte da probabilidade binomial, tá? A distribuição de probabilidade de Poisson e também a definição da distribuição contínua de probabilidade, fechando com a normal na unidade 3. Por fim, na nossa unidade 4, a gente já vai aplicar muitas desses conhecimentos na onde? No nosso Excel, né? Então, ela já é uma aula mais aplicada,
onde a gente vai abordar aí esses conteúdos da estatística relacionado, então, ao nosso Excel. Então, o que a gente pode observar? Nós temos aí bastante conteúdo, é uma grade aí, é uma ementa bem pesada, nós vamos ter bastante coisas da estatística. E quando eu penso em montar cada aula, eu sempre penso em trazer coisas bem objetivas, tá? Resumidas, traz um conteúdo, a gente discute, já faz um exemplo, resolve. Então, conforme vocês forem sentindo dificuldades também no decorrer da nossa aula, por favor, encaminhem as dúvidas, isso ajuda bastante, tá? Eu tenho o costume de acabar resolvendo sempre as dúvidas conforme vocês vão perguntando, tá? O importante é que vocês entendam que a nossa tutora, estamos à disposição para ajudá-los. Ficou alguma dúvida com relação à ementa? Tranquilo? Tudo tranquilo, sossegado? Então tá bom, qualquer coisa é só encaminhando no nosso chat, tá? Então bora lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai iniciar agora no comecinho da nossa aula, tá? Nós vamos entrar, então, na parte dos conceitos estatísticos, que é uma parte mais básica, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a estatística. Isso é uma pergunta que a gente, às vezes, vai começar a falar da disciplina, vamos estudar estatística, vamos estudar probabilidade acaba a gente vai acabar estudando mais um pouquinho para o final da disciplina. Vamos iniciar nessa parte da estatística. E aí, o que é, então, essa estatística, né, que a gente vai estudar? Primeiro, que a estatística é o conjunto de métodos e processos quantitativos que servem para medir e estudar os fenômenos coletivos. Então, ele vai envolver a parte de coleta, de organização, de apresentação, de resumo, de análise, interpretação de dados. Então, o que a gente começa a observar quando eu falo essa pergunta do que é estatística? Sempre que a gente precisa fazer uma pesquisa, fazer uma análise de um determinado fenômeno, o que a gente começa a observar? A Raquel está perguntando para mim de qual curso. Raquel, eu não sei especificar, eu não sei qual curso específico é, tá? Não sei se a nossa tutora também tem essa informação. Eu não tenho, tá? Mas eu vou tentar descobrir e te aviso, tá? Então, assim, o que a gente começa a observar? Para que eu utilizo a estatística, tá? A estatística, geralmente, ela é utilizada quando eu quero fazer estudo de algum fenômeno. Então, às vezes, eu quero identificar o perfil de uma turma, ou às vezes eu quero identificar a idade, a faixa etária de uma determinada quantidade de pessoas. Enfim, é quando eu quero estudar um fenômeno, preciso fazer uma análise, preciso fazer uma interpretação, a gente acaba usando a estatística para isso. Quando a gente olha no nosso dia a dia, a gente começa a observar que ela está muito presente, tá? Então, quando você olha lá, por exemplo, numa notícia de jornal, onde às vezes aparece lá um levantamento de uma pesquisa que o IBGE fez, por exemplo. Foi utilizado muito conhecimento estatístico para que a gente conseguisse chegar aí em todos esses conhecimentos. Hoje a gente olha nas notícias, né, e o tempo todo a gente vê levantamento, pesquisas que mostram quantidades, percentuais, então tudo isso é utilizado conceitos estatísticos. Então, automaticamente no nosso dia a dia, a gente está fazendo uso desses conceitos. Eu até brinco, porque às vezes a gente não dá conta. Às vezes, pra gente, quando alguém pergunta para você assim, o que é estatística? Às vezes a gente fica pensando, mas é tão óbvio, a gente utiliza tanto no nosso dia a dia que acaba passando por despercebido, mas não, a gente usa e tem contato com a estatística o tempo todo, tá? As pessoas usam estatística. Às vezes nós podemos não usar os conhecimentos estatísticos. Mas, por exemplo, se você vai pegar um gráfico, vai pegar uma tabela, vai pegar alguns dados, vai fazer uma análise, automaticamente você já está usando alguns conhecimentos estatísticos. Só para que a gente possa entender, então, essa definição. Então, aqui, o que a gente observa agora? Que a origem da palavra estatística, ela está associada à palavra latina status, que vem de estado. E há indícios que 3.000 antes de Cristo já se faziam censos na Babilônia, na China e no Egito, tá? Então, desde a parte da taxação de impostos, alistamento militar, cálculo de impostos, taxa de mortalidade, demografia, então já existia alguns conhecimentos que eram aplicados e que se envolvia, então, as questões relacionadas à estatística, tá? Interessante, né, quando a gente começa a observar a parte histórica, eu sempre gosto bastante de fazer isso. Bom, então, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a estatística,
a gente precisa entender que ela está dividida em 2 tipos, tá? Então, nós temos a estatística descritiva e a estatística inferencial. Então, dentro da estatística, então, o que que a gente começa a observar? A gente vai ter, então, guarda isso, grava isso, nós temos a estatística descritiva e a estatística inferencial, e as 2 são diferentes. Então, opa, o que que é a estatística descritiva? Marca aí, já faz um resuminho no caderno. A estatística descritiva, ela preocupa-se com a coleta, com a organização, a classificação, a apresentação, a interpretação e a análise de dados referentes àquele fenômeno. Então, a gente utiliza gráficos, tabelas e algumas medidas que vão permitir descrever um determinado fenômeno. Ou seja, eu vou descrever realmente aquilo que eu coletei, né? Então, isso é a estatística descritiva. Já a estatística inferencial, ela pega uma amostra, ela vai estabelecer hipóteses, ela tira conclusões sobre aquela população de origem, ela formula previsões, ela fundamenta teorias das probabilidades. Então, é como se estivesse fazendo uma inferência em cima daqueles dados, tá? Então, nós temos 2 tipos de estatística. Aquela que simplesmente faz o levantamento dos dados para a gente. Isso acontece muito, né? Às vezes tem pessoas que fazem só a estatística descritiva. Qual que é o objetivo daquela pessoa? Fazer o levantamento dos dados, organizar esses dados, apresentar numa tabela, num gráfico, enfim. Somente organiza. A estatística inferencial, não. Ela já vai fazer uma análise em cima daqueles dados. Então, ela já tem um outro perfil, ela já tem um outro porquê. Professora, qual que é mais utilizada? Tudo depende daquilo que a pessoa espera. Tem lugares, tem pessoas que somente faz essa organização dos dados. Que nem, por exemplo, é muito comum, às vezes, pesquisadores, que nem eu que fiz mestrado, estou fazendo doutorado agora, muitos colegas acabam pegando esses dados, que às vezes algumas pessoas coletam e organizam, e eles acabam fazendo análise junto com o referencial teórico. Então, eles acabam fazendo uma análise mais aprofundada a partir daqueles dados, tá? Então, isso a gente começa a entender a diferença de uma e de outra. Qualquer dúvida, vão perguntando, tá? E o que é a nossa população, né? Opa, perdão. A população é o conjunto de indivíduos que apresenta em comum determinadas características. Então, o que que a gente pode observar? Eu até trouxe um exemplo do nosso planeta, que a gente pode entender isso como sendo uma população. É como se fosse o todo, é como se fosse um conjunto maior. A gente também pode chamar a população de universo, tá? Então, que a gente, até na hora que a gente for trabalhar a amostra, vai ficar mais claro. Então, a população, vamos imaginar aqui, vamos pegar o nosso planeta Terra. Vamos imaginar que toda a minha população é o planeta Terra. O que que seria a amostra? A amostra é uma parte, é um subconjunto desse planeta. Então, eu poderia pegar aí o país, vamos imaginar o Brasil ou a América Latina, enfim, vai ser uma amostra, é como se eu estivesse pegando uma parte daquela população. E em estatística é muito comum fazer isso, por quê? E a gente às vezes até escuta isso no nosso dia a dia, e é muito comum no sentido em que às vezes vai fazer uma entrevista. Não sei se vocês já chegaram a observar que às vezes está assistindo um programa de jornal, alguma coisa do tipo, e as pessoas falam assim: ah, foram entrevistadas pessoas entre tanto e tantos anos. Quer dizer que de uma população total, eles pegaram uma amostra. Quer ver um outro exemplo? Às vezes eu quero, dentro de uma escola que tem 600 alunos, eu quero fazer uma pesquisa somente com os alunos do 6º ano. Ou seja, esses alunos do 6º ano é simplesmente uma amostra de toda aquela minha população. Então, a população sempre é aquele todo, e a amostra é aquilo que você pega. Geralmente, as amostras, elas têm uma característica, elas são selecionadas por alguma característica específica, uma característica comum, tá? Então, dentro da estatística, ela tem essa particularidade quando a gente vai selecionar as nossas amostras, tá? A gente vai começar a discutir isso na hora que a gente for começar a trabalhar aí os nossos exemplos, tá? Então, só para a gente entender mesmo o que que é a população e o que que é a nossa amostra, tá? O objetivo da população é fazer o quê? É fazer inferências, tirar conclusões sobre as populações com base nos resultados da amostra, tá? Então, é necessário garantir que a amostra seja representativa. Olha aí, olha
Olha o ponto importante. Quando a gente vai selecionar uma amostra, ela deve conter as mesmas características básicas da população, no que diz respeito ao fenômeno que você deseja pesquisar, tá? Então, a gente vai começar a observar que quando a gente vai selecionar uma amostra, a amostra vai ter algumas características básicas, tá? Que a gente vai sempre levar em consideração pensando nisso, tá? Olha um exemplo que nós temos aqui, tá? Esse é um exemplo também que eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Ó, em uma pesquisa recente, foi perguntado a 1.708 adultos brasileiros se consideram a corrupção um problema que exige uma ação imediata do governo. 1.539 deles responderam sim. Qual é a população e qual é a amostra? Então, o que, que nós podemos observar nesse exemplo? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem nele. Olha lá, leiam, ó, pense com carinho quem é a população e quem é a amostra. Quem quiser pode ir mandando as contribuições no chat, tá? Estou aqui do ladinho esperando. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? E aí, pessoal, quem que é a população e quem que é a amostra aí nesse exemplo? Vamos ver se vocês aprenderam certinho o que que é a população e o que que é a amostra. Ninguém vai arriscar? Bom, então o que que a gente pode observar aqui? Primeiro que a gente tem que olhar o total, aquela quantidade maior, e no caso aqui somente 1.539 delas responderam que sim. Então o que que a gente observa? Olhando para a nossa população e para a nossa amostra, a gente tem que o total dos adultos brasileiros é a nossa população e as respostas dos adultos brasileiros para a pesquisa é a nossa amostra. Então, voltando aqui, olha, para o nosso exemplo, só para a gente comentar, o total de adultos é 1.708, quer dizer que esse 1.708 é a nossa, vou tentar colocar aqui para nós, tá? 1.708, que é a quantidade de adultos brasileiros, é a minha população. Esses 1.539 que responderam sim, é a nossa amostra. Então, esses 1.539 vai ser, então, a minha amostra. Então, a gente vai ter que começar agora a identificar. Ah, muito bom. Tá dando um delay no chat, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Top. Isso aí, gente. Quero ver vocês participando. Então, a gente começa a observar, dentro de uma pesquisa, dentro de uma situação, aquilo que é, então, população e aquilo que é amostra, tá? Se tiver muito rápido, se vocês estiverem com alguma dúvida, não estiver entendendo, por favor, perguntem, tá? Eu estou aqui à disposição para ajudar naquilo que for preciso. Até aqui eu tinha arrumado um esqueminha. Esses esqueminhas ficam bem legais, porque você consegue observar que a população é o todo e o que tem lá dentro, que é só uma parte, então vai ser a nossa amostra, tá? Então, dando sequência, opa, eu vou deixar um momentinho de dúvidas, de contribuições, se alguém quiser colocar algum questionamento, deixa eu ver, acho que tem algumas perguntinhas. Muito bom. Muito legal vocês participando aí, olha. O Henrique participando, o Fábio, tem alguns alunos que estão sem nome. É isso aí, eu quero muito. A nossa aula vocês vão começar a observar que eu vou começar a trazer bastante atividade para vocês irem respondendo, para vocês irem participando, tá? Isso ajuda bastante. Bom, então assim, olha, deu para entender um pouco o início do que é a estatística, qual é a importância dela, né? Os dois tipos de estatística que nós temos e o que é então essa população e essa amostra, tá? Então essa é a primeira parte da nossa aula. Eu preciso que vocês estejam assim afiados e que vocês não percam essas informações, tá? E os que não responderam? E os que responderam não? E os que responderam não? Como assim?
Ah, mas é que no caso, a gente estava falando somente dos que responderam sim. Os que responderam sim na pesquisa, não foi? É os que responderam a pesquisa. Ou eles responderam não? Deixa eu voltar para eu ver. Muito bom as perguntas, eu gosto. Vamos lá. Ah, tá. Mas no caso, a gente está considerando os que não responderam não também pode ser uma parte da amostra, tá? Não deixa de ser. Que no caso ali do nosso contexto, interessante a sua pergunta. É que no caso ali do nosso contexto, eu estava questionando ali o que, que era a população e a amostra considerando aquele cenário. Mas aqueles que responderam não, que é a diferença que ficou ali, pode ser que respondeu não, pode ser que respondeu talvez, pode ser que não respondeu, sei lá. Pode ser que respondeu qualquer coisa, não estava levando em consideração a amostra. É só para a gente diferenciar o que, que era, então, a parte da. Deixa eu ver o que, que vocês estão postando agora. Isso, exatamente, Hernani, é só fazer essa subtração, tá? Pegar aquele total e fazer essa subtração, então, e entender. Agora, eu fico naquela dúvida, assim, por exemplo, eu tenho certeza que esses 1.539 disseram sim. Os outros, eu não sei o que eles responderam. Será que só porque um respondeu sim, o outro respondeu não? Né? Não sei o que os outros responderam. Pode ser que tenham respondido talvez, pode ser que tenham. Enfim, a gente não sabe o que eles responderam, né? Qual que era a pergunta? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu voltar. Foi perguntado se considera corrupção um problema. Ó, pode ser que tenha alguns que tenham falado não, pode ser que tenha alguns que prefiram não optar, pode ser que talvez. Então, tudo depende aí, né, da resposta. Então, eu não posso garantir que todos os outros tenham respondido não. A não ser que eu tivesse uma pesquisa e eu soubesse que as únicas opções de resposta seriam sim ou não, tá? Mas super legal. Pessoal, perguntem mesmo, tá? Questionem. Esse é o objetivo e a gente vai construindo as coisas juntos, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Não e não responderam. Exatamente, pode ter essas duas saídas, né? Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Você sabe que essas questões, que nem vocês estão perguntando agora, às vezes cai muito em concurso, em muita prova, a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente subentende que nem, por exemplo, automaticamente o nosso cérebro subentende que porque um pouco das pessoas ali falaram sim, então os outros também falaram não. Não necessariamente, cuidado com essas pegadinhas, tá? Mas é bacana a gente ir discutindo aí no decorrer da nossa aula. E vão mandando as contribuições aqui que eu vou conversando com vocês, tá? Bora lá, vamos dar continuidade. Nós vamos entender agora, deixa eu abrir lá meus slides, a parte das variáveis, tá? É uma parte também bem importante dentro da estatística, é uma parte inicial, e a gente precisa entender o que são essas variáveis. Então, bora lá. Então, quando o estudo é realizado, é importante saber o tipo de variável que a gente vai estar trabalhando, que vai estar envolvido naquele estudo. Então, a natureza da variável ela vai determinar qual procedimento estatístico que pode ser usado. Então, vamos lá. É uma condição ou uma característica dos elementos da população, tá? Então, a variável ela vai ser essa condição, ela vai ser aquela característica. Quer ver um exemplo? Eu posso, por exemplo, aproveitar que vocês estão batendo um papo aqui comigo no chat. Vamos imaginar que eu quero fazer uma pesquisa com vocês sobre a altura da galera dessa turma. Então, eu estou vendo que tem o Hernani ali, tem o Henrique, tem algumas pessoas que estão com uns anônimos que eu não sei quem são. É verdade. Se você puder pontuar para mim a dúvida, ou você está copiando slide. Se você falar para mim qual é o número, eu posso até voltar para te ajudar. O que você quer que eu volte? Me esclareça que eu volto sim. Te ajudo, estou aqui para te ajudar. Ó, enquanto eu vou pensando, ela vai falando para mim o que, que é a dúvida, e eu vou ajudá-la. Ajudá-lo ou ajudá-la, eu não sei como que é o nome. A questão da variável ela é mais ou menos assim. Então, vamos imaginar, voltei aqui na minha pesquisa que eu quero fazer com vocês, tá? Vamos imaginar que eu vou fazer um levantamento, uma pesquisa sobre a altura de vocês, tá? De todos os meus aluninhos maravilhosos, que eu adoro. Então, o que, que a gente pode observar? Que quando vocês forem dar a resposta da altura, esse dado vai ser um número. A resposta de vocês vai ser um número. Só que eu poderia perguntar também para vocês qual é a cor do olho de vocês. E vocês poderiam dizer verde, azul,
preto, marrom, enfim. Então, vocês já não vão me responder com um número, vocês vão me responder com uma característica. E isso são as nossas variáveis. Então, as variáveis são aquilo que a gente vai pesquisar, aquilo que a gente vai estudar. E cada tipo de variável, ela tem um nome. Então, é isso que a gente vai ver agora. Quais são os tipos de variáveis que a gente pode ter numa pesquisa e qual é o nome de cada uma delas. Então, dependendo do tipo de pesquisa que a gente for fazer, a gente vai ter uma determinada resposta. E essa resposta indica para a gente, então, qual é o tipo de variável, tá? Eu não sei, ela não respondeu ainda para mim qual é a dúvida. Na hora que você responder, daí eu volto, tá? Ok? Estou aqui à disposição, tá bom? Então vamos lá. Então é aquilo que a gente quer observar para se tirar algum tipo de conclusão. Ok, às vezes eu quero fazer um levantamento das alturas para a gente fazer um estudo sobre isso, ou às vezes eu quero o número dos calçados, fazer uma média, enfim, tem que ter uma proposta daquilo. E é uma condição, uma característica dos elementos daquela população, tá? Olha os tipos de variáveis que nós vamos ter. Então, nós vamos ter as variáveis qualitativas, que a gente chama de quali, tá? E nós vamos ter as variáveis quantitativas, que eu falo quant, na verdade a gente acaba usando quant. Dentro da quali nós temos a nominal e a ordinal, e dentro da quantitativa nós temos a discreta e a contínua. É bem legal da gente fazer uma relação aqui da quali com a quant, e eu sempre falo isso para os meus alunos, ó, guarda sim, qualitativa, qualidade, qualitativa vem de qualidade, entendeu? Porque daí quer dizer que a gente sempre vai dar a resposta sem ser um número. Às vezes, eu automaticamente faço essa relação que eu acho que fica mais fácil, tá? Para a gente entender que nós não vamos dar resposta com número quando a gente está fazendo uma pesquisa qualitativa. Vamos ver se tem pergunta aqui. Ah, beleza, então, tranquilo. Qualquer coisa pode ir perguntando, tá? A quantitativa já vem de quantidade. Quer dizer que a resposta daquela pesquisa vai ser em número. Você pode fazer uma pesquisa perguntando a idade, a altura, o peso, né? Enfim, é quando geralmente a resposta daquela pesquisa vai ser em número. Então, isso ajuda bastante a gente identificar quando eu estou falando de uma pesquisa qualitativa e quando eu estou falando de uma pesquisa quantitativa, tá bom? E dentro delas daí a gente tem aquelas outras duas que a gente vai descrever cada uma delas daqui a pouquinho, ok? Show? Então, bora lá. Tem horas que a câmera para na gente assim, né? Daquele jeito. Então, vamos lá. Então, as variáveis qualitativas, que foi o que eu falei, são as características que não possuem valores quantitativos, que são aqueles valores numéricos que eu falei para vocês, sendo definidas por várias categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. E nesse caso, nós vamos ter as nominais e nós vamos ter as ordinais, tá? Então, a gente precisa começar a observar, deixa eu ver se eu descrevi uma delas. Não, não descrevi, então eu vou descrever com vocês aqui agora. O que a gente observa na nominal, tá? A nominal quer dizer que não vai existir nenhuma ordenação. É quando eu pergunto, por exemplo, o sexo de alguém, ou eu posso perguntar o cor de olhos, eu posso perguntar se aquela pessoa é fumante ou não. Não existe, essa é uma variável qualitativa nominal. Já a ordinal é quando tem uma ordem. Quer ver a questão de uma ordem? Por exemplo, qual é o mês do seu aniversário? Qual é a série que você estuda, o ano que você estuda? Então, quer dizer que nós estamos trabalhando com variáveis ordinais. Deu para entender a diferença de uma e de outra? Então, quando a gente está trabalhando, deixa eu ver se eu consigo ver uma coisa aqui. Ok. Quando a gente está trabalhando, então, com as nominais, é realmente quando nós estamos nos relacionando, pensando, então, onde não tem ordenação nenhuma. A pessoa vai responder com uma única palavra e pronto. Diferente de quando tem uma qualitativa e ela é ordinal. Quer dizer que ela tem uma ordem, né? Que ela respeita essa ordem. E então, nesse caso, pode entrar o grau de escolaridade, pode entrar o mês que faz aniversário. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Podemos dizer, então, que o exemplo... Isso mesmo. Ah, não. Espera aí. Ó, é interessante a pergunta que o Fábio está fazendo. Espera aí, deixa eu me voltar aqui. Ó, vamos lá. O Fábio fez uma pergunta muito legal no chat.
Podemos dizer, então, que o exemplo que a gente citou é quantitativo quando 1.539 disseram sim? Então, eu vou fazer uma pergunta para você, Fábio. O que essas pessoas responderam na pesquisa? Elas responderam sim. Ou elas podiam ter respondido não, ou talvez, sei lá, alguma outra coisa. Então, é o que elas respondem é que indica que tipo de pesquisa que a gente está fazendo. Então, veja bem, ó, quando você responde sim, quando você responde não, quando você responde que você é loiro, quando você responde que você é moreno, quando você responde, nós quer dizer que nós estamos falando de variáveis qualitativas e são nominais, porque não tem ordem nenhuma. Então, esse 1.539 só foi a quantidade da amostra de pessoas que foram pesquisadas, mas o tipo de pesquisa está relacionado com o que essas pessoas responderam. Muito legal a sua pergunta, muito bacana mesmo, parabéns pela pergunta. Veja se você conseguiu entender a diferença, porque automaticamente você viu que 1.539, então tem número. Não, essa é a quantidade da sua amostra. O que vai influenciar se nós estamos trabalhando com uma pesquisa quali ou quant é o que eles respondem para você. Agora, se fosse uma pesquisa onde eles têm que responder, por exemplo, qual é a altura, qual é o peso que tem números, a resposta vai ser em números, aí era uma pesquisa quantitativa. Deu para entender, Fábio? Muito legal o relacionamento que você fez, show de bola. Certo? Qualquer coisa, perguntem mesmo, tá? Eu sei que tem um delayzinho quando vocês mandam as perguntinhas para mim. Bom, então, quando eu estou falando de variáveis qualitativas, opa, deixa eu abrir aqui meu slide. Então, quando eu estou falando das minhas variáveis qualitativas, então a gente precisa entender que as respostas vão ser em formato de características, de categorias, de classificação. Elas não têm, então, os números que aparecem efetivamente, tá? Agora, as variáveis quantitativas, olha lá, elas são características que podem ser medidas em uma escala quantitativa. Geralmente, elas apresentam valores numéricos e que esses valores fazem sentido. E o que é uma variável discreta e uma contínua? Eu não quero que vocês esqueçam nunca mais isso. A discreta é quando a gente está trabalhando com um conjunto finito. São os números inteiros. Então, por exemplo, quantos filhos você tem? A pessoa responde 3. Quantos? O outro responde 2. Não tem como eu ter 2 filhos e meio. 3 filhos e meio. Sempre eu vou responder com números inteiros, tá? Diferente da contínua. A contínua, ela já vem numa questão onde nós podemos ter intervalos. É quando nós temos os números decimais. Quer ver, por exemplo? Qual é a sua altura, professora? A minha é 1,71. Quer dizer que aqui nós temos uma variável contínua. Por quê? Porque a gente tem esse intervalo onde nós conseguimos encaixar os números decimais. Aqui pode entrar as alturas, pode entrar pressão, pode entrar tempo, tá? Então, dentro das quantitativas, deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Posso dar outro exemplo de ordinais? Posso dar outro exemplo de ordinais. Vamos pensar. Vamos imaginar assim, Juan, qual é a posição que você se encontra nas carteiras? Vamos fazer um levantamento da posição, o lugar que... sabe o que pode fazer no ordinal? Imagine num concurso, sei lá, qual é o lugar, qual é a posição que você ficou. Isso tudo é ordinal, é quando você indica que tem uma ordem, tem uma posição, entendeu? Você respeita uma sequência. Olha o outro. Professora, quando eu pergunto sobre as características físicas, por exemplo, de um determinado grupo, quais são as... Vamos lá, me ajuda, Ancleuson. Me ajuda, se é assim que se fala, por favor. Me ajuda. O que você quer? Eu pergunto sobre características físicas. O que você quer dizer de características físicas? Vamos imaginar que você quer fazer uma pesquisa comigo. Qual é o tipo de pergunta que você quer fazer que vai ter característica física? Me explica. Põe mais detalhes. Agora estou no Henrique está no notebook, legal. Eu estou pensando mais algumas coisas de ordinal, tá? Para a gente tentar levantar alguns exemplos. E eu estou pensando, o que são essas eu pergunto sobre as características físicas. É que tem tanta coisa que pode ser característica física, isso que eu queria saber. Opa, tem aqui questãozinha nova, deixa eu ver. Tá?
Beleza, Juan? Legal. Eu vou daqui a pouco, na hora que você fazer a pergunta, na hora que você detalhar a pergunta, eu te respondo, tá? Gente, é legal mesmo quando vocês vão perguntando. Eu acho que esse é o objetivo e essa é a proposta, tá? Então, a gente precisa sempre entender assim, numa pesquisa nós vamos ter pesquisas qualitativas, tá? Não esqueçam disso. Vou repetir o exemplo da discreta e da contínua, pode deixar. Ah, a discreta ela é assim, quer ver? Ó? A discreta, na verdade, ela é a mais fácil que tem. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer um levantamento agora com vocês, uma pesquisa de quantos anos vocês têm. Gente, alguém quando pergunta quantos anos tem, vocês falam que eu tenho... Eu não vou contar a minha idade para vocês, mentira, eu conto. Eu vou falar para vocês assim, olha, eu tenho 34 anos e meio. Quando alguém pergunta a idade para vocês, vocês falam 34 e meio? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, altura e peso. Entendi. Espera aí, uma coisa de cada vez, então. Deixa eu publicar lá, porque daí eu vou acompanhando as dúvidas de vocês. Tô gostando de ver, vocês estão participando um monte. Deixa eu colocar o exemplo da discreta e da contínua, e daí eu volto lá para a altura, para o peso e a cor dos olhos. Aguenta aí, espera aí. Então, vamos lá. Ó, vamos pensar agora nas variáveis quantitativas, tá? Que está surgindo dúvida. Quantitativa. Então, quantitativa é quando a gente vai dar a resposta em número, ok? Ok, quantidade, quer dizer que a resposta é em número, ponto. Então, vamos imaginar que eu pergunte para vocês assim, quantos anos vocês têm? Vocês vão responder com um número inteiro para mim, não com 34,5. Ninguém responde idade assim, ou você fala 34, ou você fala 33, ou você fala 20, eu não sei quantos anos vocês têm. Mas quando você responde com um número inteiro, sem vírgula, quer dizer que nós estamos trabalhando aí com as nossas variáveis discretas. A contínua é quando tem vírgula. Eu sei, ai, você tem 18, Raquel, que inveja. Ah, eu também vou falar que eu tenho 18. O que vocês acham, hein? Eu vou falar que eu tenho 18, brincadeira. Agora, a contínua é quando a gente utiliza vírgula, tá? Quando os números têm vírgulazinhas. Então, por exemplo, a gente pode usar temperatura, que pode estar 37. Quando vocês vão medir a temperatura do corpo, a gente pode estar com 36,8. Quando vocês vão medir a altura, eu tenho 1,71. O peso, eu já não sei se... O peso, dependendo das coisas, a gente até coloca grama, né? Depende de como que vai ser a resposta, tá? Mas tudo que tem a vírgula, que tem o decimal, ela entra como contínua. Tudo que tem um número inteiro, ela entra como discreta. Vê se deu para entender. Ok? Quem me dera. Então a Raquel está mentindo, não tem 18 anos. Ok. Agora, olha, vamos voltar lá na pergunta do Ancleuson. Ancleuson, acho que é assim que se pronuncia. Quando eu pergunto sobre as características físicas, agora eu já entendi que as características físicas é altura, peso, é quantitativo, exatamente. Por quê? Porque quando você faz a pergunta qual é a sua altura, qual é o seu peso, você vai responder com um número. Você não vai perguntar assim, qual que é a sua altura? A pessoa não vai falar assim, eu sou baixa. Ela vai te responder com a altura, com um número. E aí, no caso, pode ser discreta e pode ser contínua. Quer ver, por exemplo, a altura, para mim, ela é contínua, porque a gente sempre dá o número em vírgula, tá? E o peso é relativo, né? Os alunos da engenharia podem se estagiar a partir de que semestre? Ih! Os alunos de engenharia... É uma pergunta? Vamos lá. Os alunos da engenharia podem se estagiar a partir de que semestre? Ah, aí você vai responder terceiro semestre. O terceiro semestre, ele é de ordem. Boa, muito boa. O terceiro semestre é de ordem, então ele é uma variável lá de trás, qualitativa, e ele é de ordem, né, ordinal, tá? Numeração na espera em fila de banco, por exemplo, seria ordinário ou discreta? A numeração em fila de banco é a posição ou é o número, entendeu? É muito difícil isso. Élica, o nome? Vamos lá, a Élica está perguntando, a numeração na espera na fila do banco. Depende de como você vai responder, Élica. Por exemplo, se você fala que eu estou na terceira posição, ó, terceira posição é ordem. Então, ela é lá atrás, ela é qualitativa e é ordinal. Agora, eu posso falar assim, eu estou aqui no 3. É difícil, geralmente ela vai falar que eu estou na terceira posição, né?
ou, enfim, se ela falar a terceira, ela falar essa questão ordinal, quer dizer que ela é qualitativa e ela é ordinal, tá? Ó, o próprio nome disse, ordinal. Gente, essa palavrinha ordinal, vocês devem lembrar de quando vocês estudavam lá atrás na educação básica. Lembra quando a gente estudava os números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, envolve isso, tá? Questão de posição, eu lembro, quer dizer, eu até trabalho um pouco com os meus alunos, mas agora eu não estou trabalhando muito com os pequenos mais, só na faculdade mesmo. Mas é isso que vem de ordem. Nós vamos fazer alguns exemplos agora, para a gente tentar deixar todo mundo dentro da caixinha. Mas que legal que vocês estão participando, isso é bacana, é assim que a gente aprende, tá? Peraí, deixa eu passar aqui para o meu slide. Olha o primeiro exemplo. Identifique os tipos de variáveis utilizadas. A gente tem a altura dos atletas, a cor dos olhos de alunos de uma escola, idade de jogadores de um time de futebol e o mês de nascimento. E aí? Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse. Vocês têm que dizer para mim que tipo. Ó, lembra então que a gente tem a qualitativa. Dentro da qualitativa, a gente tem nominal e ordinal. E tem a quantitativa, que é discreta e contínua, tá? Você tem que colocar para mim que tipo de variável que a gente utilizou aí nos exemplos. Estou aqui para ajudar. Ó, os valores fracionais, Letícia, as frações, elas indicam divisão, certo? Toda vez que eu falo para os meus alunos, a fração indica divisão, quer dizer que você pode pegar aquele número e dividir. Por exemplo, se eu tiver uma fração assim, 4 sobre 2, o resultado de 4 sobre 2 é 4 dividido por 2, vai dar um número inteiro, certo? Agora, se o resultado da divisão der um número com vírgula, aí ela vai ser contínua. Então, vai ser relativo, tá? Depende do valor da fração. Vamos ver. Altura do atleta. Boa, Wesley. Mas peraí. Ah, vocês estão muito bons. Pegaram o jeito. Aí sim. Olha aí, um monte de gente participando. Que legal. Muito, muito legal, gente. Que legal, que bacana que vocês estão pegando, gente. É gostoso a parte de estatística. Na época da faculdade, assim, que a gente fazia umas tabelas muito gigantes, sabe? Mas eu particularmente gosto dessa parte de estatística. Então, olha lá, vamos ver se está certo. A altura dos atletas, então, ela é né, quantitativa, porque vai responder em número, só que ela é contínua porque tem vírgula. A cor dos olhos, ela já não vai responder em número, então ela é quali, tá? E ela é nominal. A idade de jogadores de um time de futebol é também quantitativa, e geralmente é discreta, porque você não fala com vírgula. E o mês do nascimento, ela vai ser qualitativa e é ordinal, porque ela segue uma ordem, tá? Ela tem uma ordem, o mês do nascimento. Foi? Ficou alguma dúvida? Show? Vamos colocar mais um exemplo? Acho que dá tempo, temos mais uns minutinhos de aula. Exemplo 2. Agora vocês vão ter que identificar para mim o que é população e o que é amostra em cada um dos itens. Olha lá. Nós temos aqui uma pesquisa com 1.000 adultos dos Estados Unidos. Ó, uma pesquisa com 1.000 adultos nos Estados Unidos descobriu que 17% preferem tirar férias nos meses de inverno. Uma escola com 1.045 alunos entrevistou 789 deles para saber a satisfação quanto à metodologia de estudo utilizada. Eu quero que vocês indiquem para mim a população, deixa eu ver, e a amostra. Deixa eu ver aqui que o Juan colocou. Boa, Juan. Então, Wesley, eu sabia que vocês iam ter esse questionamento. Só cuidado que o mês, ele é ordem, tá? Ele é ordinal, porque a gente respeita uma ordem, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o exemplo 2 agora. Nossa, já está quase no finalzinho da aula. Adorei vocês, adorei, 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 adorei. Vocês participam, gosto de alunos que participam e é assim que a gente aprende. A velocidade tá boa, tá muito rápido, tá dando para entender, a gente vai seguir nesse ritmo, tá? Eu acho que é produtivo.
Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gente, essa aí é uma pegadinha, essa letra A. Eu quero ver quem vai acertar essa letra A. Ah, eu quero ver. Se eu tivesse aí com vocês agora, eu ia dar um abraço em quem acertasse essa letra A. Vou deixar mais um tempinho pra vocês criarem, pra vocês quebrarem a cuca. Ó, leiam a letra A. A letra A ela pode ser questãozinha de concurso, hein? Muito boa, é. Ai, quero ver quem vai acertar a letra. Ninguém acertou a letra A ainda. Deixa eu ver. Ninguém acertou a letra A ainda, galera. Ninguém. Leiam com calma a letra A. Olha o que vocês estão confundindo na letra A. Ai, vocês vão pifar a cabeça. Vocês vão ficar com uma raiva de mim na hora que eu for comentar a letra A. Vocês vão falar assim, que ódio daquela professora. Gente, fiz de propósito essa, tá? Vocês já vão entender onde é a pegadinha da letra A. Opa, parece que alguém achou. Opa, o Henrique tá no caminho certo, hein, Henrique? Muito bom, Henrique. Ó, se eu tivesse junto agora, pena que a gente não pode se abraçar, né, Henrique? Muito legal. Então, gente, o que que a gente olha aqui, né? Para os nossos slides. Legal que vocês estão participando. Ó, uma pesquisa com 1.000 adultos nos Estados Unidos. Gente, a pesquisa foi realizada com as 1.000 pessoas. E essas 1.000 pessoas é da onde? É dos Estados Unidos. Quer dizer que a população são os adultos dos Estados Unidos. Esse 1.000 é só uma amostra. E aí, esses 17% são os que responderam que gostam de tirar férias no mês de inverno. Foi uma resposta, foi uma quantidade desses 1.000 adultos que responderam isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Então, nesse caso, na letra A, a população dos Estados Unidos é que é a... Olha lá, a população dos Estados Unidos é que é a população. Os 1.000 adultos é somente uma amostra. E esse 17% está aí para pegadinha mesmo, para pegar todo mundo, assim como era para pegar. Né? Aí na letra B, a gente já tem que uma escola com 1.045 alunos entrevistou 789 deles. Aí, ok. Quem é a população? Os 1.045 alunos. Quem é a amostra? 789. Já está mais fácil, né? Mas vocês viram como a letra A é uma pegadinha? Gente, isso é questão que cai em concurso, tá? Meses de inverno, a amostra, e 1.000 adultos, a população. Não, Léo. Ó, pensa assim. A gente tem. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Ó, vamos tentar raciocinar juntos, tá? Para ver se você consegue entender. Ele está falando que 1.000 adultos dos Estados Unidos, da população dos Estados Unidos, ó, 1.000 adultos dos Estados Unidos responderam que desses 1.000 adultos que responderam a pesquisa, 17% curtem férias no inverno. Quem é a amostra que foi feita a pesquisa? Foram com uns 1.000 adultos. Da onde foi tirada essa amostra? Lá da população dos Estados Unidos. Veja se deu para entender agora. Então tá bom, Henrique, pode cobrar, hein? Tá? Foi uma pegadinha mesmo, gente. É legal essas questões para a gente discutir e pensar, né? Depois a gente não cai mais nas pegadinhas. Gente, se vocês soubessem a vontade que eu tô de ver os meus alunos, ai, vontade de abraçar todo mundo. Acho que tá todo mundo assim, né? Ó, só resolvendo aqui, tá? A população e a amostra, então. A população são todos os adultos dos Estados Unidos e a amostra são os 1.000 adultos entrevistados. E na letra B, os 1.045 alunos é a população, né, da escola e 789, então, são os que foram entrevistados, ok? Ó, só recapitulando. Gente, faltando 50 segundos para acabar. Ó, vocês estão entendendo isso? É, passa muito rápido quando a gente participa e quando vocês discutem. Que bom, que bom. É, a gente se apega muito aos números, é normal isso, viu, gente? Não é só com vocês, não, tá? Então, na nossa aula hoje, nós passamos pela estatística, pela população, pelas mostras e pelos tipos de variáveis. Olha quanta coisa a gente viu, né? E a gente vai trabalhando, vai discutindo, vai conversando. Como que ficou a B?
A B ficou... Deixa eu voltar aqui na B. Peraí. Deixa eu voltar rapidão. A B eu acho que vocês acertaram. Peraí. A B ficou 1.045 alunos, o total, né, é da escola e a população, e esses 789 são os que foram entrevistados. Fechou? Gente, então é o seguinte, já estou encerrando a nossa primeira aula, espero que vocês tenham conseguido entender o nosso conteúdo. As nossas aulas vão ser muito assim dinâmicas, vocês vão discutindo e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo bem grande, se cuidem e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada pela participação, adorei. Tchau, tchau. Agora, já que eu peguei essa aula com atraso, né, vou vasculhar aqui os recadinhos que cada um deu para a professora, que está nos mais recentes, né? O último foi como ficou a B. Agora entendi A. Nós pegamos os números, pôr a pecadinha, desviou a verdadeira atenção da pergunta. Está falando sobre a questão. Amostra e população 1000. KKKK, pegadinha, vou cobrar esse abraço quando puder. KKK, amostra poli, meses de inverno e amostra e 1000 adultos da população. Juan Félix, população 1000 e amostra 1000. Ancleilson, amostra 1000, população 170. Ele fez o cálculo, só fazendo um cálculo também. 1170, 1000 adultos e amostra, portanto 1000 alunos e amostra. 1000 é a amostra nos Estados Unidos e a população. O enunciado referencia os Estados Unidos. 789 e a população. Wesley, 170 alunos, gosta de tirar férias no inverno nominal. População 1000 adultos, 13 amostras. 1000 adultos, população e amostra 789. Muito boa aula, gostei. Eu também gostei. Eles dão positivo aqui. A amostra será no caso 17. População 1000 adultos, amostra. População 1000 amostras. Professora, coloquei o mês nominal por causa que é a palavra. Confesso. Quantitativa contínua. 2. Quantitativa nominal. 3. Quantitativa discreta. 4. Quantitativa ordinal. Mata. Qualitativa. Fábio, idade, mês de nascimento. Quantitativa contínua. Verde, mata. Quantitativa contínua. Wesley, mês de nascimento nominal. Ordinal, discreto, ordinal, contínuo, ordinal. Tá tentando responder as questões. Raquel, quantitativa ordinal. Élica, né? Cor dos olhos, nominal, idade discreta. Mês ordinário, idade discreta. Altura e Fábio. Qualitativa. Quantitativa, cor dos olhos nominal, quantitativa contínua. Altura do atleta contínua. Letícia, valores fracionais são contínuos. Verde mata. Os alunos da engenharia podem se estagiar a partir de que semestre? Aonde se enquadra? Andréia, entendi, professora, quem me dera. Não, eu sempre respondo 18, cada cor dos olhos, fiz altura, peso, cor. Poderia repetir, por favor, essa escreve contínua, altura, peso. Professora, quando eu pergunto sobre as características físicas, por exemplo, de um determinado grupo tal, professora,
professora, quando eu pergunto sobre as características físicas, por exemplo, de um determinado grupo, isso seria quantitativo. A professora pode dar um outro exemplo das ordinais. Complica um pouco. Pode explicar, professor, o que está utilizando para cada candidato. Fazemos. Podemos dizer então que o resultado foi quantitativo, 1539, disseram sim. Ok, professor, podemos passar no mercado de atenção. Veja mapa, desculpa, professor, pode voltar um pouco e não responder. Responder não, população é o total de brasileiro, a morte 1589. População do brasileiro, população 1708, a morte 1589. Moderador, boa noite, Raquel. Essa disciplina é dada para mais de um curso, sendo assim você deve conferir no seu AVO e se tiver essa disciplina é importante acompanhar as aulas para auxiliar o seu conhecimento. Raquel, boa noite, professor. Essa matéria para qual curso?